Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. O Ver TV de hoje é uma edição especial sobre a música popular brasileira. Vamos ver os melhores momentos dos programas sobre 3 gêneros musicais bem brasileiros: o samba, o forró e o chorinho. Vamos começar com um programa sobre o centenário do samba. O samba é um gênero musical brasileiro que surge da mistura de ritmos africanos. Nasce na Bahia no final do século XIX e se desenvolve no Rio de Janeiro. A gravação da música Pelo Telefone, em 1º de novembro de 1916, composta por Ernesto dos Santos, o Donga, é considerada a certidão de nascimento do samba. O chefe de polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. No início do século XX, o samba foi perseguido e marginalizado. O sucesso de Pelo Telefone, no entanto, abriu as portas para o samba nas emissoras de rádio. Cantores como Chico Alves e Mário Reis e compositores como Ismael Silva e Noel Rosa são alguns dos expoentes desse período. Quando nós saímos do norte, foi pra no mundo mostrar como cantar aqui nessa terra. Um bando de tangará, meu curió, meu serra, e o meu canário da terra que é danado pra cantar. Eu também canto uma semana, o mês inteiro, e quando eu canto no terreiro, em terra a lua quer sambar. No final da década de 1930 e começo dos anos 1940, por meio do cinema, o samba ganha projeção internacional, graças às músicas de Dorival Caymmi, Zequinha de Abreu e Ari Barroso, na voz da cantora e atriz Carmen Miranda. Brasil, esse coqueiro que dá coco, foi onde amarro minha rede. Na década de 1950, as primeiras transmissões de televisão mostram os grandes sucessos do samba-canção, então no auge. Nos anos 1960, a bossa nova divide um espaço com o samba mais politizado nos festivais e programas de auditório. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Na década de 1970, o programa MPB Especial de Fernando Faro trouxe para o vídeo Mestres do Samba, de Adoniran Barbosa a Nelson Cavaquinho, Cartola e Leci Brandão. Deixa que esta vida um dia muda, você tem que se assumir. E se o próprio amigo o acusa, você deve resistir. No final da década de 1970, surge o grupo Fundo de Quintal, trazendo inovações como o uso do banjo e do repique de mão no samba. Assim como o Zeca Pagodinho, o grupo foi lançado pela madrinha do samba, Bete Carvalho. Mas fique certa que jamais terá perdão, quando a cabeça não pensa quem paga a cara é o coração, eu não quero saber. No final dos anos 1980 e começo dos 90, o pagode, termo originalmente usado para se referir a uma reunião de sambistas, foi desvirtuado pela mídia e passou a designar uma espécie de samba romântico e mais comercial. A fórmula deu certo e o estilo fez muito sucesso nas rádios e na TV. Na TV paga, há alguns espaços para o samba, como a série 100 anos de samba do Canal Brasil e Samba pra Sempre, idealizada e apresentada por Dudu Nobre no Canal Bis. Vai lá no cacique samba, não fique de barra, vem cá. Na televisão aberta, Na Levada do Samba, do canal NGT, é um dos poucos programas que tem não apenas o samba, como também uma mulher negra como protagonista. Samba na Gamboa, da TV Brasil, é outro programa em que o ritmo brasileiro é a grande estrela. Apresentado pelo músico Diogo Nogueira, toda semana grandes bambas do samba se reúnem e apresentam suas músicas de forma descontraída. Por lá já passaram Martinho da Vila, Paulinho da Viola, Oswaldinho da Cuíca, Deise do Banjo, entre outros. Apesar de serem poucos os programas deste gênero musical na televisão, eles são a prova de que o samba agoniza, mas não morre. Samba, agoniza, mas não morre.
sempre de Sambole, antes do suspiro verdadeiro. Grande Nelson Sargento. Grande Nelson né? Sargento da Nossa Mangueira. homenagem ao Nelson Sargento, que está aí batalhando, né? Evitando que o samba morra. Exatamente. Thaís, eu queria começar com você a nossa conversa. A gente falou aqui da televisão, o programa é sobre a televisão, você fez um trabalho mais sobre o rádio. Como você vê esses meios de comunicação, rádio e TV, na divulgação do samba? O samba chega à sociedade, chega à população ainda hoje através desses meios ou está cada vez mais difícil? Está cada vez mais difícil, não é? Porque o nosso rádio, por exemplo, tem programas segmentados ou para a área religiosa ou mais para o jornalismo. Já está até difícil escutar música popular brasileira no rádio, tem muita música estrangeira, né? E o meu estudo sobre o samba no rádio, né, dos artistas negros no rádio brasileiro, principalmente do Rio de Janeiro e São Paulo, já era uma coisa invertida, porque era a época que a música popular brasileira começou a tomar força junto ao disco, ao rádio e ao teatro de revista. Então o samba era muito exaltado, tinha muito espaço, né, através de cantores negros e também a maioria cantores brancos, né, como foi dito aí o Francisco Alves, Orlando Silva, o Mário Reis, e os compositores ficavam mais escondidos, né, e geralmente eram os compositores negros do Morro Carioca ou das favelas aqui de São Paulo, eles ficavam escondidos, dizia-se o nome do compositor, mas quem divulgava mesmo eram os cantores brancos, mas tinha sim espaço para os negros, mas era um espaço mais reduzido. E hoje a coisa está mais difícil. A coisa está mais difícil. Estreitou Bastante. O Moisés tem um espacinho dele lá, sobrevive, né? Ainda. É que nem sobrevive, mas não morre. O samba perde Eu passagem. acho que o problema todo tem que tirar o samba da UTI. Tem que tirar ele da UTI, desligar os aparelhos, recuperá-lo, dar condições de sanidade, né? Realmente, de saúde, né? Para que ele realmente predomine e ocupe de fato o espaço que ele merece dentro da sociedade. Isso vem lá de trás, mas aquele mesmo preconceito que se enfrentava lá atrás, veladamente ele é utilizado hoje ainda, o preconceito social. Por detrás é um preconceito social muito grande, não é só racial, é social. Bom, era principalmente perseguido social. pela polícia. Exatamente. E hoje é perseguido pelos diretores de rádio, pelos programadores, pelos jabazeiros. Continua a perseguição, muda o sistema só de trava, mas continua sendo prejudicado. Então, por isso que eu brinco sempre com o Nelson Sargento, nosso amigo também, eu brinco sempre que o samba agoniza, mas não morre, mas está sempre na UTI, né? Está sempre na UTI. Há muito tempo já? Há muito tempo, há muito tempo. E essa virada aí que foi contada agora mesmo, quando diz que o samba, quando surgem esses garotos, que a mídia acaba distorcendo o valor do surgimento do chamado pagode, que erroneamente pagode e samba, né? Um pleonasmo, né? Danado. Mas surge o seguinte, surgem os grupos de samba lá no Cacique, com a Beth Carvalho descobrindo esse pessoal, os novos. E esse grupo Fundo de Quintal foi criado, inspirado nos Os Originais do Samba. A inspiração de lá. O idealizador, Almir Guineto, o Almir Serra, o Almir Guineto, que ele que tocava o banjo, ele que vai para o Cacique, se reúne com o pessoal do Cacique, mas ele era músico dos Originais do Samba, como Mussum, Bidic, Roubão, aquele pessoal todo lá atrás, né? Aí que surge depois com isso aí. Mas essa virada, então o que acontece? A mídia e as gravadoras, então, descobriram, vamos fazer um pagodinho. Aí que começa a fazer o sambanejo. Né, que vem o Raça Negra, que é uma música mais fácil, pagodinho, começa aquela brincadeira que estourou, claro, como estoura essas coisas que se ouve hoje no rádio e na TV, que só toca isso aí. Não, é mais fácil, é mais simples, né? Não precisa muita poesia, não precisa afinar instrumento, não precisa não sei o quê, não precisa. E vai massificando, deturpando, deteriorando e acaba nisso aí. Mas não é o caso do nosso querido Oswaldinho da Cuíca, não é? Mas daqui a pouco vai embora também, né? Todos nós, né? Então. Oswaldinho. Antes de terminar a obra. Oswaldinho, são tantos anos aí de carreira, como é que você vê essa abertura ou fechamento dos meios de comunicação, do rádio, da TV? Você tem espaço na televisão, você e os compositores e cantores da sua geração, ou mesmo das gerações mais novas, como é que você analisa a tua presença na mídia? Eu analiso não a minha presença, que eu sou um dos mais antigos também, eu comecei em 55, eu era profissional em 57, então antes dos originais, que depois veio o Fundo de Quintal, que o Almir Neto foi um dos fundadores, mas eu vejo com pesar,
Porque você não vê espaço para Nelson Sargento, que é um dos antigos também, para nós, os mais antigos, aqueles que fazem o samba, pagode, que não tem compromisso com o social, sociopolítico e religioso, enfim, todo. O pagode tem um compromisso com o amor só, né? É só coisa. Esses têm mais espaço. Agora, Quer dizer que então você está dizendo que a censura aí é política. eu acredito que seja até comercial, né? É comercial Não. porque vende essas coisas que está na mídia, pagode, é que nem o sertanejo, que abandonou definitivamente a roupa do Jeca e aderiu à roupa americana. O sertanejo de hoje não conhece a linguagem e os costumes do campo e do mato e só fala de amor. Pois é, eu não vejo nesses programas, eu queria ouvir a opinião de você. Você lembrou uma coisa que eu acho muito importante, Oswaldinho. Eu não vejo nesses programas que você se refere da televisão, que passam, que dão espaço para essa música mais simples, que fala de amor e tal. Eu não vejo mais espaço para produções de música de crítica social, não é? A gente não vê isso, Thaís. Você que acompanha, não tem. Era o Não, papel não do tem. samba, né? Era o papel do samba, sempre foi. E não Aliás, é o papel do pagode. Não, pois é, acho que essa é uma grande diferença, hein, Moisés? Mas quando a mídia, o Estado, bota a mão na coisa é para deturpar. Eles deturpam tudo. Tudo que é natural, falou sobre a música caipira, né? A música caipira, o samba rural, o samba da periferia, o samba do morro, aquela coisa toda tal, ele vai sendo modificado para não incomodar também, né? O politicamente, né? Vai se mexendo politicamente na coisa e acaba deturpando. Vai para a TV, massificam tudo, né? Vira suco e transforma em qualquer coisa. Você perde o sentido, uma linha. Outra coisa muito interessante também é o visual, que a TV tem uma definição para o que é bom para a TV. Você tem que ser bonito, de preferência não negro, não muito escuro, né? Você tem que ser bonito, boa pinta. Se cantar bem, tudo bem. Mas se não cantar bem, não precisa cantar nem bem, nem compor bem, nem fazer nada bem. Ele tem que ser boa pinta, dar uma boa imagem para a TV. E é isso que funciona na TV comercial, funciona assim. Então você vê o surgimento aí de milhares, vai botar um jeca, vestido de jeca? Não, ele tem que estar com a roupa da atual, onde o fulaninho usa hoje em dia, o garoto hoje em dia, aí inventa o forró universitário, o samba universitário, o caipira universitário. E o samba vai ficando... E as coisas populares vão ficando para trás. Porque você vai ficar na comunidade, se o camarada você está com um bom visual, um bom dente, bom aspecto, o aspecto global, né? Global, eu fui obrigado a falar, né? O aspecto global. Se não tiver aspecto global, você não vai para a TV. Ninguém quer mostrar nada, quer mostrar o belo, o bonito. Assim acontece em todos os tipos de programa na televisão. Você tem que ter aquela linha, o perfil. A forma vale mais que o conteúdo. Exatamente, não interessa o conteúdo, traduziu. E fazendo adendo ao que o Oswaldinho e o Moisés falaram, e tudo tem que ser muito instantâneo. Por isso que essas músicas são rápidas, né? Elas são rápidas e de pouco conteúdo, que é para grudar no ouvido rápido, tem aquele sucesso instantâneo, porque logo a seguir, comercialmente, já vai ser lançado outro grupo, outra música, para ter aquela rotatividade de venda. Então, está muito ligado ao comercial, principalmente. Eu não queria perder a oportunidade do político, quem tocou na questão do político foi o Oswaldinho. Eu não queria perder a oportunidade de lembrar uma coisa que me intriga muito. O Pelo Telefone, que nós estamos comemorando agora 100 anos, esse programa tem a ver tudo com essa primeira gravação do Pelo Telefone. A letra original diz: o chefe de polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Quer dizer, é uma crítica à polícia. Aí já tem que tinha a grana rolando. Não, a grana rolando. A grana rolando da polícia com jogo, né? Eu já vi gravações posteriores do Pelo Telefone que há uma mudança dessa letra. Chefe da Eu não sei folia. se o chefe da folia. Não é, Moisés? Mas aí há um detalhe muito sério. Começou a política no samba aí, nesse primeiro samba a fazer sucesso, não o primeiro samba gravado. Sim. Né? Já tinha outros gravados antes. Já tinha do Catulo da Paixão Cearense, em 1914, já tinha A Viola Está Magoada, cantado, né? Com o nome samba. Porém, houve o seguinte, o samba era dessa de simplicidade, o chefe da folia
pelo telefone mandar me avisar. Era até era usado como propaganda. Mas foi mudada a letra, foi mudada a letra. Foi muito mudada porque o Irineu Marinho, o pai do Roberto Marinho, ele, como jornalista, pegou outro jornalista que era do Globo e fez no Largo da Carioca, fez umas roletas para desmoralizar o chefe da polícia, fez uma roleta de papelão e mandou o Donga e o Mauro de Almeida, que era jornalista, mudar a letra, transformá-la em política para atingir o chefe da polícia por causa da jogatina, né? Que ele deu uma ordem por telefone e não foi cumprida. Então já começou a missão do samba a fazer críticas, né? E um papel relevante e necessário na base do samba de raiz tradicional. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o Ver TV especial sobre a música popular brasileira. Nós estamos de volta com o Ver TV especial sobre a música popular brasileira. Neste bloco, nós vamos rever um pouco do programa sobre o forró. Uma das versões mais aceitas entre os estudiosos sobre a origem da palavra forró é a do historiador e folclorista Luiz da Câmara Cascudo. Para ele, a palavra vem do termo africano forró-bodó e quer dizer baile popular, arrastapé ou bagunça. Visto como uma generalização de diversos ritmos e danças como baião, chachado e xote, o termo forró tem seu primeiro registro fonográfico em 1937, com a música Forró na Roça, de Manuel Queiroz e Xerém. O Dia Nacional do Forró é 13 de dezembro, em homenagem ao aniversário de Luiz Gonzaga, o maior representante do forró. Com sucessos como Vira e Mexe, Asa Branca e Xote das Meninas, o cantor e compositor pernambucano ajudou a popularizar o forró em todo o Brasil a partir dos anos 1940. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. Quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Morena, chegue pra cá, junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. Nos anos 1950, além de Gonzagão, Jackson do Pandeiro e Carmélia Alves, ajudaram a consolidar o sucesso do forró. A geração seguinte não era menos talentosa, com nomes como Dominguinhos, Zé Ramalho, Alceu Valença, Geraldo Azevedo e Elba Ramalho. O pai leva o doutor, a filha doentada, não come, não estuda, não dorme, não quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. 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 Outro grande nome do forró é Genival Lacerda, que segue na ativa com muita irreverência. Começou a carreira nos anos 1950, mas atingiu o estrelato apenas em 1975, com a música Severina Chique Chique. Diga, ele tá de olho, ele tá de olho, ele tá de olho. Nos anos 1990, dois movimentos surgiram e seguem fazendo sucesso até hoje. O forró universitário, que resgatou as raízes do forró tradicional, com grupos como Fala Mansa e Bicho de Pé. Se o sol brilhar, vai ser bom demais. Mas se chover, tá tudo bem. E o chamado forró eletrônico, com bandas como Mastruz com Leite, Calcinha Preta e Aviões do Forró. Embora essas bandas sejam extremamente populares, sofrem muitas críticas pela qualidade das letras. Olha que eu tava lá no baile, eu tava ouvindo esse som. Tom, tom, tom. Olha a joelha, se prepara e faz um negócio bom. Na televisão, o forró está presente desde as primeiras transmissões até os dias atuais, seja em programas de auditório, Sou sanfoneiro do norte, sou cantador do sertão, sou conhecido como o rei do baião. programas musicais,
Ainda ontem eu dormi sonhando, passando a mão nos cabelos dela. Nas novelas como Roque Santeiro, Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai. Caminho das Índias, Até daqui a pouco. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. ou minisséries como Gonzaga de Pai para Filho. Do amor que a gente um dia perdeu. Essa presença, entretanto, poderia ser muito maior. Enquanto outros ritmos como o samba e o sertanejo têm programas exclusivos na grade nacional, os programas de forró ainda estão restritos à programação regional do Nordeste. Seguindo com o nosso programa, volta Forró Rala Coxa cantando Mudança de Perfil. Isso aí. É de vocês também? Mais uma caminha. Mais uma de vocês, né? Mais um shot Legal. gostoso. Vamos embora, Forró Vamos embora. Rala Coxa, balançando. Ô Paulinho, eu sei o esforço que você faz para trazer o forró para São Paulo, seu programa tem uma grande audiência na Rádio USP, mas a gente acaba percebendo que ainda é difícil essa tarefa, especialmente na televisão. Por que será que isso acontece? Então, é muito complicado, né? Na verdade, eu vou fugir um pouco da TV e trazer para o rádio também é difícil. Quase não tem programa de rádio de forró, né? O nosso é um dos poucos. Eu acho que o problema da TV acontece... no regional funciona muito legal e no aberto, no país inteiro, não tanto, porque também não existe uma popularização dos festejos, por exemplo, juninos, no país inteiro. Né? São Paulo, por exemplo, que é a capital, a cidade que mais tem nordestinos no país inteiro, não tem grandes festejos juninos, a gente não tem grandes festas. No Nordeste, quando passou o Carnaval, o direcionamento todo da cultura é para os festejos juninos e para o forró, porque tem uma tradição de forró lá. Então, as redes locais ainda trabalham nesse sentido para divulgar a música nordestina, que é o forró, pelo menos a mais famosa das músicas nordestinas. E nacional, não. São Paulo, Rio de Janeiro, no Sudeste inteiro, no Sul, isso não aparece, no Centro-Oeste não aparece. Então, para a grande TV, para a TV aberta, aquela que vai aparecer para todo lugar, eles não querem dar espaço porque vai pegar um contingente muito pequeno de pessoas. Nós mostramos aqui num trechinho de um programa dos primórdios da nossa televisão. Anastácia, qual foi a sua participação na televisão ao longo do tempo? Você começou com a televisão, não começou? Olha, eu comecei minha carreira artística, eu tinha 13 anos lá na minha cidade, Recife, e nós não tínhamos o advento da televisão, era só rádio. Mas eu não era forrozeira, porque na minha época só se pensava em fazer um repertório para cantar forró na época junina, em junho. E eu fui crooner muito tempo das noites recifenses e tinha que cantar qualquer tipo de música. Mas quando chegava na época de junho, a gente tinha que cantar forró. E eu vim para São Paulo em 60. Quando eu cheguei aqui, lá eu já cantava alguma coisinha, mas nos shows, né? Aí eu abri um repertório do gonzaguiano, né? Eu cantava as músicas do Gonzaga, do Jackson do Pandeiro, mas não era uma coisa muito corriqueira. E quando eu cheguei aqui, fui fazer um teste na gravadora, eu cantei samba, cantei bolero, cantei samba-canção, o diretor, que era Palmeira, do Biá, ele disse, canta um forrozinho. Aí eu lembrei de Sebastiano, clássico, do Rosinho Cavalcante, aí eu cantei Sebastiana, cantei, ele vem aqui. Ele falou, olha, você cantou tudo bonitinho, quando você cantou Sebastiana, você cresceu. Você sabia que você é um forrozeiro? Eu falei, não. Quer fazer um desforró? Eu quero, claro que eu queria. Então, no outro dia, fui lá, assinei o contrato. Então, foi aí que eu vesti a minha camisa de forró. E daí começou, eu focando toda a minha energia, tudo que eu podia pensar fazer em continuar, dar continuidade ao forró. E no primeiro disco já estourei no Nordeste, na época só havia uma cantora, que era Marinês, a grande Marinês, uma pernambucana muito competente, e não tinha nenhuma concorrente, até porque forró era uma coisa cantada mais por homem, né? Não era um ritmo musical que as mulheres tivessem aderido. E a Marinês mandava ver com toda a categoria, e eu encostei no projeto e estourei, fiz sucesso. Foi aí que eu comecei a me conscientizar que a música nordestina,
não era uma coisinha que deveria ser cantada só no mês de junho, porque é uma música alegre, é uma música que, quando bem feita, ela leva uma mensagem não só de tristeza, mas de alegria. Quiçá você vê Eu Só Quero um Xodó, que é uma letra minha, e a melodia do Dominguinhos, ela foi feita para ser cantada no Nordeste hoje, com mais de 400 regravações no mundo, em vários idiomas. Ela passou a ser inserida no contexto de MPB ou de música universal. E eu ia até, Expedito, já vou colocar você, mas eu queria voltar com o Paulinho aqui, porque ele falou da relação, e você voltou a falar da relação com os festejos juninos. Tem que sempre haver essa relação, ou o forró não tem uma vida própria? Não, tem vida própria. E foi engraçado a Anastácia falar disso agora, porque isso é muito importante ser colocado. O forró é quase sempre colocado do lado da MPB. Ele não faz parte, como se ele não fizesse parte da MPB. É uma coisa muito estranha. Quando o Gil grava, faz parte da MPB. Quando um forrozeiro grava, aí não faz parte da MPB. E o Gil grava muito forró? Grava muito. Ele tem vários discos. Recentemente ele fez o Fé na Festa, que é um disco incrível dele. Então. Mas só um tempo, Paulinho, eu quando me referi aos anos 60. De lá para cá, a coisa mudou muito, né? Porque hoje, você vê, o forró hoje não é mais aquela coisinha para velho. É um forrozinho para o velho dançar, não. Ao contrário. Agora os jovens é que estão dançando, que a casa do Paulinho, o canto da Ema, é um lugar onde só tem, eu acho, 90%. Garotada. 90% jovens. Vão algumas pessoas de mais idade, até pela carência de não encontrar em outros locais um forró mais aberto para todo tipo de pessoa. Professor Expedito, eu quero ouvi-lo também. Olha, eu queria complementar o que a Anastácia e o Paulinho estão dizendo. Eu costumo dizer o seguinte: eu vejo o forró, ele é um gênero musical regional com uma dimensão nacional. Então ele tem essa nacionalidade. Isso graças, eu vejo isso, ao Baião, quando Luiz Gonzaga criou o Baião. Então, ali entrou o Baião, por exemplo, eu estou só fazendo um pouco um recorte histórico para a gente entender. O Baião, a música Maringá, que Luiz Gonzaga gravou, deu o nome à cidade de Maringá, no Paraná. Então, veja... Maringá. Isso. Depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste. Né? Então, essa nacionalidade do forró, era o Baião, depois virou forró, é lamentável não estar na televisão como deveria, como outros gêneros regionais. Né? Hoje já tem eu vejo assim, já tem uma presença, aqui mostrou agora na abertura, de alguma coisa, dessa terceira categoria que eu chamo, né? Eu classifico o forró em 3 categorias: tradicional, universitário e a categoria eletrônico. Apresenta o eletrônico, que façamos as críticas que deva ser feita, mas ele tem um lado positivo que termina massificando também. Porque ele não está na televisão, o forró mesmo, o pé de serra, o gênero forró. Eu vejo ele não está na televisão por um caso, um fator bastante sério, que eu acredito que vocês podem complementar, enfim. Quem determina a música é o mercado, como em tudo, né? Então o mercado não vai querer e não aceita o tradicional, porque o mercado tem outras ambições, né? O eletrônico é esse desdobramento, é uma exigência do mercado, não é? Não sei o que a Anastácia pode... Não, eu acho que é uma imposição. Eu queria ouvir você. Eu acho que ele está fazendo uma provocação aí. Eu vejo o grande ator sendo no mercado nessa história. Eu, na verdade, discordo, desculpa, Expedito, mas eu discordo um pouco, né? Eu não concordo muito com essa divisão do forró nesses 3 segmentos. Para mim, forró sempre foi um só, que foi o que Luiz Gonzaga criou. Né? O forró universitário, Dominguinhos falava muito isso, a Anastácia já deve ter ouvido alguma vez, e ele deu várias entrevistas falando que o universitário nada mais é do que o mesmo forró de sempre, que Gonzaga criou, mas com uma letra diferente. Mais urbanizada, né? Urbanizada, que é o que o pessoal que começou a fazer, que era aqui no Sudeste, principalmente, sabia fazer. Eles não fingiram em nenhum momento serem nordestinos e usar a temática da seca, aquelas temáticas nordestinas. Eles trouxeram a temática para o que eles conheciam, para o que eles vivenciavam, né? Então, por isso que mudava um pouco. E a questão do forró eletrônico aí é mais complicado ainda, porque aí a gente muda o ritmo, né? Você muda a célula rítmica, ele é diferente. O Dominguinhos brincava, mais uma vez, é que sempre a minha grande referência foi ele, que fazia o programa comigo, a gente conversava muito nesses momentos. Ele falava assim, aquilo é uma mistura de samba com lambada, com um pouco de forró, uma mistura Carimbó, de tudo, mas que não é forró. Então, não dá muito. O que eu fico meio bravo com o forró eletrônico não é quanto à música, nem vou discutir a qualidade ou não. Eu falo que não pode usar o nome. Com relação à letra, aí foi engraçado ter visto esse vídeo, Lalo, que eu achei muito legal. Que eles deixaram bem claro que apareceu pouco na TV o forró,
de muito tempo para cá, mas que aparecia em novelas, por exemplo, como Roque Santeiro, que até hoje é colocada como a grande, talvez, novela da história da dramaturgia brasileira, né? Que era fantástico, o Dias Gomes era um gênio e tal. E por quê? Era uma novela que teve 2 discos, como quase todas as novelas, era LP na época, e os 2 discos só de música nacional. E tinham vários forrós, né? Que era o forró de que se perpetuavam. Era o forró autêntico. Era o forró autêntico. Né? E o que acontece é que as outras novelas que tiveram forró eletrônico. E tudo isso é muito fugaz. Então, quando fala da força do mercado, eu acho que vem por aí. É mais fácil você manobrar aquele que é fugaz. Né? Você cria uma música que vai ser sucesso instantâneo, né? Você cria uma letra muito fácil, geralmente apelativa, e que daí você vai escutar um pouquinho e vai sumir. Meu Vaqueiro, Meu Peão, que foi talvez o grande sucesso do Mastruz com Leite, acabou em muito pouco tempo, ninguém lembra mais. Agora, Anastácia, Eu Só Quero um Xodó. Foi gravada há quantos anos? 40 anos. 40 anos. E pode ter certeza que daqui a 100 anos todo mundo vai lembrar de Eu Só Quero um Xodó. Então, acho que a grande questão é essa. Eu queria só complementando o que você está dizendo. Eu concordo com você, mas quando eu digo e eu defendo essa ideia assim, não porque defendo, mas eu chego à conclusão de o forró estar classificado em 3 categorias, em termos assim de época e tal. Agora, tem uma coisa que é forte em tudo isso, que é o que você falou, que é a identificação, a identidade do sujeito de se ver ali no forró, enquanto o forró é o elemento que identifica e unifica todas essas categorias, gerações e etc. Mesmo o eletrônico, por mais que nós possamos criticá-lo, há uma identificação aí regional. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o Ver TV especial sobre a música popular brasileira. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV especial sobre a música popular brasileira. Neste último bloco, nós vamos rever o programa sobre o chorinho. Vamos ver. Considerada a primeira música urbana tipicamente brasileira, o chorinho resiste ao tempo. Os primeiros conjuntos de choro surgiram na Cidade Nova, bairro do Rio de Janeiro, por volta de 1880 e se espalharam pelos subúrbios cariocas. Os grupos eram formados por funcionários da alfândega, dos Correios e Telégrafos e da Estrada de Ferro Central do Brasil. Esses grupos giravam em torno de um trio formado por flauta, violão e cavaquinho. Mas não havia regra para o número de participantes e de instrumentos. A improvisação é uma das características da música, exigindo dos intérpretes muita atenção e competência. Nomes importantes da música popular brasileira são referência na história do choro. A começar por Chiquinha Gonzaga, passando por Pixinguinha, Ernesto Nazaré, Altamiro Carrilho, e Jacó do Bandolim. Hoje, o choro segue vivo nas interpretações, por exemplo, de Paulinho da Viola, Isaías e seus Chorões, e Hamilton de Holanda. A
televisão pública brasileira já deu bons espaços para o choro. A TV Cultura de São Paulo apresentou o Choro das Sextas-Feiras nos anos 1970 e a Alegria do Choro na década de 1980, apresentado por Júlio Lerner e participação constante do grupo Isaías e seus Chorões. No programa Samba na Gamboa da TV Brasil, Choro é Samba e apresenta os Chorões de hoje. Também não tem muito como diferenciar o samba do choro, né? Pixinguinha fazia samba, e Pixinguinha era um chorão. João da Baiana fazia samba, Jacó do Bandolim fazia samba também. Qual é a diferença? A gente tem que ouvir para poder sentir a diferença, não tem um texto para isso. De vida e de morte, as brancas e as pretas sobre o tabuleiro. Ali não há golpes de sorte, se pensam jogadas, destino certeiro. O quadro é um mar quadriculado, sem ondas, parado porém de marés. Às vezes um passo mal dado, um lance apressado resulta em revés. Os reis, as rainhas e os bispos dominam a cena com seu poderio. Da torre se avista o tablado, peões trabalhando por horas a fio. O meu coração anda aos saltos, parece um cavalo no seu movimento. Selvagem e até traiçoeiro, vai sem cavaleiro, tabuleiro adentro. Muito bem, vou pedir licença às moças aqui presentes para começar com o nosso mestre. Não é? Merece, né? Claro, com certeza. Isaías, nós vimos aqui no VT de abertura o espaço que ainda existe nas televisões públicas para o chorinho. Mas nas TVs comerciais, ele, principalmente abertas, nos canais abertos, ele praticamente sumiu. Como é que é a tua história, a tua longa história no chorinho, a tua história na televisão? Nós mencionamos aqui, a gente viu o vídeo, você no programa do Júlio Lerner, lá dos anos 70 e tal. Como é que é essa relação? Bom, antes disso, teve a Noite dos Choristas, promovida pelo Jacó do Bandolim, na TV Record. Sim. Em 1956, 57, por aí. E eu nem queria me apresentar. Eis que a minha mãe vai para o centro, passa em frente à Record e fez a inscrição do conjunto do Isaías lá. Quantos anos você tinha, mais ou menos? 17 anos. Então, daí foi um passo. Infelizmente, eu fui muito bem recebido, fui muito bem agraciado, fui escolhido como o solista, né? Uhum. Porque eram muitos músicos. No início, parece que eram 70 músicos. Uhum. Na segunda noite já foi bem maior, no ano seguinte, né? E naturalmente não existia muita concorrência de bandolinistas, eram muito poucos bandolinistas. Uhum. Então, naturalmente, eu, como já vinha batalhando, era muito estudioso, então... Quer dizer, logo no começo, você está falando da década de 50, é logo no começo da televisão brasileira, não é? O chorinho já estava presente, a televisão começou em 1950. É, mas é 57. Pois foi mas era preto e branco. É preto e branco. Aí depois? Bom, daí o caminho estava aberto, né? Uhum. Eu continuei com o conjunto e depois fui convidado para ir para outras emissoras, para acompanhar calouros, para o programa de calouros. Montei um conjunto, Isaías e seus Chorões. Já estamos na terceira formação. E essa minha vida na televisão foi isso. Depois viemos para o programa do Júlio Lerner, que foi em 1970 e qualquer coisa, eu sou muito bom de data, não guardo muita... Para fazer o programa O Choro das Sextas-Feiras. Na TV Cultura. Na TV Cultura, porque o Choro da Sexta-feira tem uma... os choros costumam ser às sextas-feiras.
Justamente porque o pessoal antigamente não vivia muito de música. Sei. Então o choro das sextas-feiras, porque a maioria não trabalhava aos sábados, então o choro ficou um padrão. Essa é uma característica do É uma choro, característica. Fazer choro às sexta-feira, podia dormir mais tarde, etc. Então foi o programa Choro das Sextas-feiras. Ficou uma temporada. Depois teve uma paralisação e veio o Alegria do Choro. Isso, o Choro da Sexta-feira é feito em estúdio. Agora, a Alegria do Choro já foi no Teatro Franco Zampari, que era muito bem frequentado, estava sempre muito lotado, né? Então, nós ficamos nessa coisa entre café-concerto. Nós não éramos fixos no café-concerto, éramos chamados só para fazer certas apresentações. Os sons que vêm da rua. E ficamos, então, como âncora a partir do Choro das Sextas-feiras. Depois veio a Alegria do Choro. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse, sobre o mais recente. Né? O mais recente. Mas a gente fala daqui a pouquinho, que eu quero colocar também a Iraí aqui na conversa. Você está falando aí da história. Nós temos clubes do choro já espalhados pelo Brasil todo, né, Iraí? Você é diretora daqui do Clube de São Paulo. Sou uma das E diretoras. como é que funciona? Quer dizer, quais são qual é a abrangência do clube para atrair, né, novos compositores, novos músicos para o chorinho? Certo. O clube retomou suas atividades, né, em agosto do ano passado, com a reinauguração do Teatro Arthur Azevedo, na Moca. Nós temos rodas abertas todos os sábados, das 18 às 20h30. Então, quem quiser chegar para escutar, para tocar, para dar entrar na roda canja. também? Sim, sim. A gente sempre tem um regional ali segurando, mas todos os músicos são bem-vindos. Muito. E além disso, todo primeiro final de semana do mês, nós temos shows, né? Sexta, sábado e domingo, também no mesmo teatro e sempre, enfim, de choro, né? Muito bem. Eu queria colocar a Cris Kanner aqui também na conversa. O que são os concertos musicais e literários Cultura do Choro? Então, Cultura no Choro, ele nasceu há 9 anos atrás, na verdade, né? Trabalho de uma pesquisa que eu fui fazer. Na verdade, eu ia gravar um CD com meu pai e esse trabalho foi se expandindo à medida que eu fui fazer um piloto e fui entrevistar o Tamiro Carrilho. E dali surgiu a paixão, fui fazer essa pesquisa e não podia deixar o choro. Na verdade, não é somente um elemento musical, né, Isaías? É lógico. Ele é um elemento cultural. Por quê? Porque o choro, ele não se encontra somente na música, ele faz parte de todo o movimento social. Tanto nas artes plásticas, com Portinari. Nós vimos aqui Exatamente, os chorões, né? Tem o flautista, os chorões. Ele exprimia muito bem nessas suas obras, esse trabalho. Então, está aí nas artes plásticas, como na literatura, com o próprio Mário de Andrade, que também, né, se expressava e expressava o choro de uma forma geral. E também em todo esse fator político e social. Porque o choro, ele veio de toda essa transformação, né, E vindo de toda essa história, essa junção, né, que tinha, na verdade, era a elite e o popular. Por quê? Quando a gente lembra da Nair de Tefé, quando ela foi tocar com a Chiquinha Gonzaga no Salão Imperial, que o machixe, não é mesmo? Foi o que atraiu. Foi um escândalo. Foi um escândalo. Imagina como que ela ia tocar, né? Esposa do Hermes da Fonseca ainda. E ela simplesmente pegou seu violão e dá-lhe machixe, né? Nossa, aquilo foi um escândalo. Havia um preconceito? Muito. Sim. O Rui Barbosa foi assim para cima, foi pichando mesmo. Ele fez uma nota, inclusive, sobre esse fato. Muito interessante para quem queira pesquisar depois. Agora, quer dizer, apesar de tudo isso, está aí 100 e tantos anos de vida, não é? 160 Como é que você anos aí. explica essa resistência do choro? Eu acho que pela qualidade musical. Porque, apesar da música instrumental não ser, na verdade, da nossa cultura, é como se o brasileiro necessitasse de uma letra para poder entender. Então, eu acho que a música instrumental, ela tem que ter uma sensibilidade. As pessoas têm que ter essa compreensão. Mas às vezes você combina a letra com música, né? Sim. Carinhoso, por exemplo, Sim. né? Ou esse que a gente acabou de ver aqui. Não são tantas músicas que têm letras. Claro,
Catulo da Paixão Cearense foi um poeta, ele escreveu muito. O próprio Emílio Belo de Carvalho, né? E muitos outros. Mas a agora, maioria são instrumentais. Instrumental é a característica. Ela se tornou, quer dizer, se tornou não, ela veio a ser cantada graças e salve a Ademilde da Fonseca, Ademilde Fonseca, que era incrível. Era simplesmente uma afinação absurda, né, Isaías? Que você conheceu bem, né? O choro também tem uma característica, que são tocados em instrumentos e a voz humana não tem a tessitura do instrumento musical. Então, não é todo choro que cabe letra. Sim. Então, aqueles choros, como, por exemplo, Carinhoso e outros, alguns mais, então a tessitura para a voz é pequena. Sim. Então, dá para fazer essa Tem uns que não dá. conjuminação. Tem uns que não dá. A maioria... tem uns que... Não dá. Choro tecnicamente falando. Tecnicamente. E a Ademilde, ela estourou, fez um sucesso tremendo na época, ela tinha uma extensão de voz muito grande. Então, foi fácil ela adaptar uma letra para ela cantar. E você me perguntou sobre Cultura no Choro, que é um projeto que eu tenho há 9 anos, na verdade. Ele nasceu desde quando eu comecei a fazer essas pesquisas, entrevistas. Eu tenho mais de 300 horas gravadas com o Tamiro Carrilho, Joel Nascimento, Zé Menezes, que faleceu há pouco tempo, a própria Ademilde Fonseca me deu 6 horas de entrevistas na casa da Amélia, como é o nome da cantora do rádio? Emilinha? Carmélia Alves. Exato, da Carmélia. E foi assim, momentos incríveis. Então, assim, eu tenho, tá lá, o que eu pude investir... Precioso, hein? Super, o que eu pude investir por minha conta, eu investi. Aliás, todo o trabalho que eu fazia na televisão, que fosse, eu já juntava e ia fazer esse documentário que está parado, precisando que esse recurso ande, Muito bem. Que a gente feche. E o Cultura no Choro, ele envolve tudo isso. Então, cada apresentação que eu faço, há 4 anos eu estou no Teatro do Centro Brasileiro Britânico, com o apoio do Cultura Inglesa, e a gente tem feito esse trabalho junto com a literatura, junto com as artes plásticas e a música, para que as pessoas possam entender esse universo. O choro, quando você entende a história, quando você vê a beleza de tudo o que aconteceu, que não é puramente a música, você se apaixona, não tem como. Aí é como se o bichinho te picasse. Adeus, você vai entrar nessa. Muito bem, olha, nós estamos chegando ao final do Ver TV de hoje. Eu quero agradecer muito a presença da Iraê, do Isaías, da Cris. E nós falamos aqui ao longo do programa várias vezes nas rodas de choro. Vamos agora ver uma roda de choro que se reúne todos os domingos, das 11 da manhã até as 2 da tarde, mais ou menos, na Praça São Salvador, ali nas Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Fiquem com estes chorões. Vamos ver. Para te dizer a verdade, eu estou morando no Rio há pouco tempo e hoje passeando aqui pelo Flamengo, Laranjeiras, eu não sei bem, e cheguei na praça aqui, encontrei essa turma maravilhosa tocando aí e estou encantado com o que eu estou vendo aqui. Eu gosto muito de samba, mas eu nunca tinha tido contato com o chorinho. Eu vim me inteirar mais por aqui, por causa dessa roda de choro. Uma amiga me convidou para vir. E eu adorei e virou assim uma das minhas programações preferidas. O choro é uma música genuinamente carioca e brasileira, deveria ser muito mais difundida. E esse movimento na praça certamente difunde muito o choro.